além disso, tem a questão que bombou aí sobre o fair play financeiro. Tem gente chorando agora, né, cara? Eu acho engraçado isso. Vamos fazer um fair play, então, pelas cotas de televisão. Vamos igualar tudo, então. Vamos igualar tudo. Na hora de querer ter uma cota maior, tá tudo bem. Agora é fair play financeiro. Ah, caiu, não aguento não, tá? Os que imputaram tanto o apelido de chororô ao Botafogo, né? Começaram a chorar por causa de uma derrota pro Botafogo. O destino é maravilhoso, de vez em quando. Com certeza. E assim, absurdo, né? As coisas só começam a andar no futebol brasileiro quando incomoda os queridinhos da CBF, os queridinhos do futebol brasileiro, entre aspas, né? Então, bastou uma vitória do Botafogo por 4-1 em cima do Flamengo, poderia ter 5, 6, 7, 8. O Botafogo foi o jogo para mais, tá? Foi para mais. E bastou acontecer isso para começarem a debater sobre fair play financeiro, porque o Botafogo está muito bem. É inadmissível para alguns o Botafogo atropelar o Flamengo do jeito que atropelou. E aí começa-se a discutir algo que já era para ter sido discutido antes. A gente aqui, pelo menos eu, não sou contra fair play financeiro não, tá? Mas a questão é, por que agora vai começar a discutir? Porque o Flamengo perdeu? Exatamente. Porque o resultado do Flamengo não agradou a maioria? Porque a soberania está ameaçada? Pelo amor de Deus, né? E foi o que eu citei assim, no texto que eu coloquei nesse post no nosso Instagram, e que, infelizmente, hoje a gente tem que ter muito dedo para falar, porque os valores foram invertidos, né? Quando você toca nesse assunto, o errado é você, o Flamengo está certo. Porque em 2019... o que aconteceu lá no CT do Ninho do Urubu, que é lamentável em todas as esferas. Isso aqui não é... O incêndio que aconteceu no CT do Ninho do Urubu não é ferramenta de clubismo, gente. A gente precisa separar essas coisas. Isso não é um elemento de zoação. Ah, vai zoar o torcedor do Flamengo porque o CT pegou fogo. Jamais isso. Mas a gente precisa tratar isso com a seriedade que, na minha opinião, até hoje a imprensa não tratou. Virou um acidente. E assim... Tem laudos do bombeiro que aquilo não era para estar funcionando do jeito que estava e foi ignorado. E aconteceu aquilo em 2019, em fevereiro, janeiro de 2019. E, ao mesmo tempo, depois do incêndio, o Flamengo foi tentar negociar com as famílias e tentando resolver as questões financeiras relativas àquilo também. Simultaneamente, o Flamengo contratou Gabigol, Arrascaeta, começou a montar o time que foi campeão da Libertadores em 2019, campeão brasileiro, enfim, o time que encheu eles de orgulho. E tudo bem, esportivamente foi um time que rendeu. Mas por que naquela altura, em 2019, não se levantou a bola do fair play financeiro? O que é fair play? É o jogo limpo, né? Será que era limpo o Flamengo montar um time milionário daquele jeito e ficar negociando valores com famílias que estavam cobrando seus direitos na justiça? Por que isso não foi levantado pela imprensa naquela época? Aí agora, porque o Botafogo ganhou de 4-1 do Flamengo, tem que se falar de fair play financeiro no futebol brasileiro. E assim, repito, isso não é uma pauta clubística para a gente usar como um elemento de debate, mas é um fato que precisava ser apurado com mais seriedade pela imprensa e tratado com a seriedade que estão tratando agora, o fair play financeiro, tratado lá atrás também esse tipo de caso. Porque, assim, óbvio que o Flamengo tem seus méritos em montar o seu elenco e ter o faturamento de 1 bilhão por ano. O Flamengo conseguiu, dentro de... assim, com muita ajuda também, né? Porque isso também a gente não pode deixar de falar. Mas eles têm os méritos deles também de terem conseguido equacionar as dívidas, fazer o clube andar de uma maneira muito mais saudável do que a maioria. Só que parece que as coisas, quando acontecem com determinados clubes, são vistas de maneira diferente. Eu queria uma reflexão aqui de todo mundo. Caso o que aconteceu no CT do Ninho do Urubu tivesse acontecido, Deus me livre e guarde, em qualquer dos lugares, Deus me livre e guarde, porque aconteceu também, lamentavelmente, no CT do Ninho do Urubu e ninguém queria que acontecesse. Se acontecesse em São Januário, com os garotos da base do Vasco, será que o tratamento da imprensa seria o mesmo? Será que todo mundo aplaudir se o Vasco fosse campeão da Libertadores no final do ano, montando um time milionário, mas devendo famílias e negociando na justiça, ou se não tivesse devendo, estivesse negociando na justiça e fazendo o que foi feito? Então, eu acho que é para ver o fair play financeiro? Beleza. Mas vamos fazer isso independente das circunstâncias. Não vamos fazer isso só porque o Flamengo perdeu. Vamos tratar o futebol brasileiro como todos os clubes merecem.
não pensando em A ou B, porque isso é muito feio. E geralmente as coisas começam a andar no futebol brasileiro assim. E lembrando, fair play é jogo limpo. E se a gente for falar de jogo limpo e de tudo que aconteceu ao longo desses anos em relação ao nosso rival, tem muita coisa aí para a gente investigar direitinho, para a gente saber direitinho o que aconteceu. O próprio apelido de Chororô que eles colocaram no Botafogo veio de uma sequência de finais de Campeonato Carioca, onde o Botafogo foi extremamente prejudicado pela arbitragem. A imprensa tratou como Chororô alguém que foi a vítima, porque o Botafogo foi extremamente prejudicado por erros inacreditáveis de arbitragem e ficou com essa marca do Chororô para sempre. Perfeito. Aí agora o Flamengo, que está chorando porque tomou de 4 do Botafogo, a galera se junta e fala do fair play financeiro. Então, assim, vamos tratar os clubes iguais. É só isso que a gente está pedindo. Cara, não isso é que você falou é muito... É só para tratar todo mundo igual, que a gente sabe que é muito difícil, mas precisa ser feito. Isso que você falou do Chororô é muito certo, porque se fosse uma zoação clubista, tipo, se for jogadores do Botafogo, né, na época, acho que foi 2007, apareceram na entrevista chorando porque foram assaltados, enfim. Se fosse uma coisa do Flamengo, beleza, pô, doação, futebol é isso. Eu prefiro muito mais isso do que os caras se matando na rua. Beleza. O problema é que isso estampou vários jornais no ano, né? Isso já estampou várias vezes, assim, episódios soltos, assim, ao longo dos anos. Zoações na imprensa, nos jornais do Rio. Então, enfim, isso extrapola um pouco. Isso no que você corrobora o que você falou. E essa questão do fair play, cara, eu sou a favor também. Mas a questão é feito para atender interesses isolados? Porque se for feito, vai ser mal feito, não vai ser discutido da forma que deve ser discutido, com a seriedade que merece, que é um assunto que vai mudar o futebol brasileiro se acontecer, né? Eu acredito que vai acontecer por causa da pressão de alguns atores. E aí é uma coisa que não vai ter... Pode até ter volta, mas no primeiro momento vai impactar e acabou. E se não for bem debatido, bem discutido, com a seriedade que o assunto merece, vai ser um problema muito grande para o futebol brasileiro. Sim, isso já é um gancho perfeito aí, Desito, para a gente falar sobre a presença do Vasco na reunião, né? Que não foi o Pedrinho que esteve presente. E aí ele rebateu o John Textor mais uma vez. O John Textor tem algumas virtudes aí no que ele tem feito no futebol brasileiro, mas às vezes ele se perde no personagem e quer adaptar onde ele não foi chamado, onde ele não sabe de nada. Eu já acho que é personagem 100% já, tá? Ou se nem me abala mais. Ou se ele sabe, não deveria saber, né? Sabe qual é a questão? Uma questão rápida. O que me deixa um pouquinho... Cara, que eu tenho problema com gente de fora, do exterior, vir aqui no Brasil e achar que pode fazer o que quiser. Todos os elogios ao técnico, o trabalho que ele faz no Botafogo é espetacular. Espetacular. O Botafogo hoje mudou da água para o vinho. Só que ele não faz isso na Inglaterra. Ele não faz isso na França. Ele não cria esse tumulto que ele criou. Porque, assim, ele tem pautas válidas, mas ele cria um tumulto que as pessoas acabam deixando de levar ele a sério. De novo. Tá fechado com o Landim, Desito. Há muito tempo tá fechado com o Landim também. Mas ele não cria esse tumulto todo fora nos outros times dele. Na Inglaterra, na França. Ele não cria, ele só cria no Brasil. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda bastante. Eu acho que os gringos acham que podem vir aqui e fazer o que quiserem, que é bagunça. É um pouco de bagunça mesmo, mas também não é assim que a banda toca. E vou falar, hein, Desito? Vou falar uma coisa. O Pedrinho já tá respondendo ele muito bem, tá? E, ó, próxima resposta do Pedrinho vai pedir música no Fantástico também já, hein? Que é a segunda vez que ele toma uma, tá? Vou pedir até pro Caio, se puder dar uma lida aí na nota, pra galera que não teve acesso ao que o Pedrinho respondeu ontem ao John Textor, que inventou novamente, é o personagem, eu nem levo mais em consideração. O John Textor, para resumir, galera, disse que o Vasco teve a reunião lá do fair play financeiro, que o Vasco foi, ele não foi, e ele quis dar uma alfinetada na SAF do Vasco, dizendo que se o Vasco tivesse com a 777 até hoje, estaria melhor do que até o próprio Botafogo, e ainda quis dizer que teve acesso ao contrato da SAF do Vasco, que tem cláusulas de confidencialidade. Ou seja, se ele teve acesso a isso, acaba tudo, né? Acaba tudo, encerra tudo, e ele falou essa besteira. E, cara, com certeza, isso daí é coisa que ele fala para a imprensa, é o personagem que ele já se perdeu, e o Pedrinho, de maneira perfeita, respondeu o John Textor. Consegue ler aí, cara?
Consigo. E só para pontuar também, além disso que o Rafa falou, na declaração do John Textor, ele fala que o Pedrinho esteve presente na reunião. E aí é o que o Pedrinho bate aí na tecla também. E só antes de ler também, não é porque o Vasco esteve presente na reunião que o Vasco necessariamente compactua com tudo que, sei lá, o Flamengo está propondo, o Corinthians está... O Corinthians não deve estar propondo nada em relação ao fair play financeiro, né? Porque o que eles estão fazendo é um absurdo. Mas, enfim... Inclusive, o fato do Vasco uma parte estar do fair play é culpa do Corinthians, porque tem uma parte que fala, especificamente, que uma parte... pensam muito no fair play porque tem gente que está gastando, quer dizer, está comprando, mas não está pagando. Sim. Mas eu duvido... O Ramon Dias está no lugar certo. Ele sempre pediu o tempo inteiro para o Vasco fazer isso. Eu duvido muito que isso esteja sendo motivado por causa do Corinthians, Desito. Queria muito acreditar nisso. Mas se tem uma coisa que eu acredito... Se tem uma coisa que eu acredito... Todo mundo, é bizarro. Se tem uma coisa que eu acredito é que se dependesse do Corinthians e da vontade do futebol brasileiro em relação ao Corinthians, estaria tudo liberado. Mas, enfim, eu acho que vai muito mais para o caminho do Botafogo do que qualquer outra coisa. Mas o Vasco tem que estar presente nessas reuniões. Se ausentar é o pior dos cenários. O Vasco precisa saber o que está sendo falado, precisa saber se colocar também. Enfim, só lendo aqui a nota rapidinho, o Pedrinho, na verdade, CR Vasco, _BR, que é o perfil oficial do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, da parte do associativo, colocou: John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes, no caso, o Pedrinho. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhece os fatos do desastre da 777, mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Só para contextualizar, galera, o John Textor já tinha tentado se meter na história do Vasco com a 777, o Pedrinho deu uma dura nele publicamente, o John Textor pediu desculpas. E aí agora ele voltou a falar, mas enfim, continuando a nota. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então essa foi a nota aí do Pedrinho, através do perfil do Vasco Associativo, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, na minha opinião, foi uma nota perfeita. Assim, para a gente ganhar tempo também e ir para a nossa tier list, corrobora com tudo isso que a gente falou até aqui. Ele não conseguiu nem acertar. Ele não conseguiu nem acertar quem foi na reunião do Vasco. Imagina se ele sabe alguma coisa do contrato. A informação mais fácil ele não conseguiu acertar. Então, é um personagem, gente. Isso é um personagem. Só duas observações antes da tier list. Acabou o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 em São Januário. Foi 2-1, então o gol do Ryan foi essencial para a vitória. E uma informação rápida de Brasileirão: está tendo Cuiabá e Juventude, um dos jogos atrasados, está 0-0. Quem fez o gol do Brasil no Sub-20? Ryan. Aquele. É o jogador qual o Vasco não vendeu para o Botafogo, para o grupo do Textor, e curiosamente o Textor agora está atacando o Vasco. Coincidências. Essa venda seria um dos maiores crimes da história do Vasco. Ryan joga muita bola. Ainda mais que parte da proposta era a possibilidade de você jogar no estádio Newton Santos. Aí é brincadeira. Galera,